Estou com meu amigo, Dr. Sérgio Bolsas, médico há 45 anos, médico do trabalho, sanitarista, pós-graduado em medicina do trabalho pela Unicamp, perito do INSS e perito judicial trabalhista. A nossa pergunta é o seguinte, Dr. Sérgio: como evitar acidentes do trabalho na empresa? Eu primeiramente agradeço a oportunidade que me foi dada para falar desse assunto tão abrangente, tão complexo e tão importante para o país. Eu estava comentando há pouco com o Dr. Branco que nos últimos 6 anos os acidentes do trabalho custaram para a Previdência Social cerca de 30 bilhões de reais, entre auxílio-doença, auxílio-acidente, pensões por morte. Então, o treinamento, aliás, a prevenção, ela passa por uma série de ações que envolve de início o programa de integração. A pessoa, quando entra numa empresa, ela deve ter a oportunidade de saber o que essa empresa faz, o setor que ele vai trabalhar, e aí já se insere algum conceito de segurança. Normalmente as empresas hoje, elas têm uma brochura, têm um livreto de segurança, onde estão as regras, por exemplo, atravessar ruas internas, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para a direita de novo, descer escada sempre com corrimão, em áreas de máquinas não usar adereços, brincos, cabelo comprido deve ser em áreas operacionais preso e coisas desse gênero. Mas as ações de segurança, elas também envolvem outros aspectos. Por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual preconizados pela empresa. Eles devem ser, cabe à empresa fornecer EPI, que é o chamado EPI, devidamente certificado pelo Ministério do Trabalho, também orientar sobre o uso e fazer manutenção adequada dos EPIs. E ao empregado cabe utilizar esses EPIs que são preconizados pela empresa. Também a empresa dispõe de equipamentos de proteção coletiva que servem para melhorar o ambiente de trabalho, a ventilação com exaustão, por exemplo. Também deve-se propiciar corredores bem sinalizados, as máquinas sinalizadas, com um distanciamento adequado dentro do possível. Além disso, Dr. Branco, também existem aquelas situações que previnem os principais acidentes. Que nós temos, por exemplo, existem 3 grandes grupos: os acidentes de trajeto, que são pessoas que vão trabalhar ou de volta para casa de motocicleta. Eles têm politraumatismos, têm lesões muito sérias. Também as quedas de altura, pessoas que vão trabalhar em telhado sem linha de vida, sem cinto de segurança. E o terceiro grupo seria o acidente de membros superiores de extremidades, ferimentos, corte-contusos, esmagamentos em máquinas e coisas desse tipo. Os acidentes são considerados pelos especialistas como algo sempre evitável a princípio, ou seja, o acidente de trabalho é consequência de um ato inseguro, de um operador de máquina que fica brincando, se distraindo, ou esteja mal treinado, mal habilitado para operar aquele equipamento. Também pode ser derivado de uma condição insegura, uma máquina sem a devida manutenção, uma correia transportadora desgastada, por exemplo, ou a combinação de ambos. Essas são as 3 causas principais dos acidentes de trabalho. Dr. Sérgio, a pergunta seguinte seria: a CIPA tem um papel importante na prevenção de acidente do trabalho? Eu acho que a CIPA é uma das ferramentas mais importantes que existem hoje, porque antigamente até ela podia ser utilizada como um meio de estabilidade do funcionário e ele pouco atuava, mas a CIPA ela tem um papel significativo hoje nas empresas mais avançadas, porque o funcionário que é parte
constituinte da CIPA, ele conhece o ambiente operacional, ele sabe onde estão os problemas e ele tendo a liberdade, tendo o apoio da diretoria da empresa para atuar na prevenção de acidente, ele coloca uma pendência que precisa ser resolvida dentro do quadro e aí nas reuniões mensais os membros da CIPA vão abordando essa pendência e exigindo ou demandando da empresa uma solução, ou no médio prazo, ainda no longo prazo, se for um investimento mais pesado. Mas eu considero que a CIPA é uma das ferramentas mais importantes na prevenção de acidentes. Dr. Sérgio, agradecemos sua presença, seus esclarecimentos e esperamos revê-lo numa próxima oportunidade. Nosso muito obrigado. Eu é que agradeço.